Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte da própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Te agradecemos pela Tua promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Te agradecemos porque o Senhor edifica a Sua igreja, da qual nós somos parte. Te agradecemos porque o Senhor cumpriu a Sua promessa e enviou o Seu Espírito para que nos convencesse do pecado, da justiça, do juízo, para que estivesse conosco, potencializasse, fosse o dínamo, a dinamite da Sua igreja, aquilo que nos capacita, Senhor, a Te ouvir e Te obedecer. Senhor, guia-nos essa noite, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto e que o Senhor fale conosco de forma poderosa, Senhor, nos alcançando e nos moldando à Sua imagem. É isso que nós Te pedimos, Pai, Filho, no nome de Jesus. Amém. Manifesto presente. Sonho com uma igreja sem paredes e nem portas, onde ninguém seja impedido de entrar e permanecer, muito menos constrangido quando desejar partir. Sonho com uma igreja sem títulos ou ministérios, sem patentes nem hierarquias, onde cada carência seja suprida, cada missão seja acolhida e cada dom e vocação sejam valorizados como necessários. Sonho com uma igreja onde o verdadeiro louvor seja servir a Cristo, especialmente quando Ele aparece nu, faminto, sedento, doente e encarcerado.
onde o grande protagonista seja sempre Jesus. Ainda que naquela noite suas roupas e seu hálito estejam fedendo um pouco, e seus dentes não sejam os mais brancos, nem se encontrem todos na boca. Sonho com uma igreja de pastoreio mútuo, com espaço para o plural e o contraditório, onde todos sejam encorajados a assumir seus erros, ao invés de ocultá-los sob o denso véu do legalismo. Onde ninguém mais precise parecer perfeito para ser amado, respeitado e ouvido. Sonho com uma igreja que não gaste mais nem um centavo das contribuições de seus trabalhadores fiéis com aluguéis e reformas de prédios que serão usados apenas 1 ou 2 vezes por semana, ainda por cima incomodando os vizinhos. Mas que ao invés disso, ocupe hoje as muitas moradas que Jesus prometeu que prepararia para ela. Sonho com uma igreja que saiba contar os seus dias e assim encarne o Evangelho de modo contextual. Não por mera complacência, mas pelo compromisso com a missão que Deus está fazendo na Terra. Sonho com uma igreja que não faça pactos nem trocas de favores com poderosos, que esteja rendida a um único Messias, que não se encante pela voz sedutora do capital, nem se apaixone pelo brilho reluzente do poder. Sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora. Sonho com uma igreja presente. Te convido para sonhar junto comigo. Já dizia o velho profeta, sonho que se sonha junto é realidade. igrejapresente.com. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está participando ao vivo pelo Google Meet, você também que está assistindo gravação pelo YouTube. Esse é o último encontro que a gente está fazendo para falar sobre o Manifesto Presente. Depois a gente inicia outras séries, como de costume aqui. Se você não viu as primeiras mensagens, eu sugiro que você, assim que possível, olhe lá no nosso canal de YouTube, youtube.com/igreja presente. Lá você vai ter todas as outras 7 mensagens sobre o nosso Manifesto Presente. Aliás, se essa é a primeira vez que você está vendo a gente, sinta-se em casa, você está em família aqui e nós também queremos te abençoar, te escutar, orar por você. Então, assim que possível, participe ao vivo com a gente e a gente também pode trocar uma ideia juntos, tá bom? O Manifesto Presente é o texto fundante da nossa comunidade e a intenção dessa série é alinhar pensamento, né, em torno dessa proposta. Qual é a proposta da Igreja Presente? Ela está definida e apresentada no Manifesto Presente. O último parágrafo, né, o parágrafo final do nosso manifesto, é o que a gente vai conversar hoje. Ele diz: sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora. Sonho com uma igreja presente. Te convido para sonhar junto comigo. Já dizia o velho profeta, sonho que se sonha junto é realidade. Primeiro a gente vai falar sobre fiel, plural e acolhedora. Eu não sei se você sabe disso, mas esse é o nosso slogan. A gente fala muito pouco, né? Mas esse é o nosso slogan. É a nossa frase curta, né? Que define nosso propósito. Igreja presente, fiel, plural e acolhedora. E essas 3 características, fiel, plural e acolhedora, elas se conectam com o nosso tripé de ação. Vocês se lembram? Talvez a gente já estudou ele. Dentro da nossa filosofia de ministério, a gente fala em culto, casa e missão. Culto é o que a gente dirige a Deus. Casa é esse ambiente aqui, em que estão os nossos, os que já fazem parte, os que já estão dentro. E missão é aquilo que a gente faz voltado para fora. Então, culto, casa e missão se relaciona diretamente com fiel, plural e acolhedora. Então, fiel tem a ver com culto, né? Relacionamento vertical, individual ou coletivo,
nosso com Deus. Então, oração, exame da palavra, louvor, meditação, devocional, tudo isso tem a ver com a nossa relação com Deus e tem a ver com a nossa fidelidade com Deus também. Plural, tem a ver com casa. Como é a nossa casa? Né? Como é este grupo aqui? Ele é plural, ele tem representantes de vários estados, de várias matrizes evangélicas, né? Origens diferentes, vários pontos de vista, idades variadas, culturas variadas. Né? Essa é a nossa pluralidade e ela se manifesta em comunhão, afeto, suporte financeiro, suporte emocional e por aí vai. E quando a gente fala de acolhedora, tem a ver com a nossa missão, que é o nosso relacionamento com os de fora. Que aí entra serviço social, inclusão, linguagem acessível na hora da evangelização, né? Não falar de uma forma, um evangeliquez muito cifrado, né? Que só quem é evangélico vai entender. A gente evita esse tipo de linguagem para que o nosso conteúdo, nossa comunicação seja mais clara, mais fácil de acessar pessoas que de repente não têm uma tradição evangélica, né? Então, fiel, plural e acolhedora se relaciona diretamente com culto, casa e missão, que é o nosso tripé da filosofia de ministério. Mas são características que dá para a gente desenvolver cruzando entre elas também. Então, por exemplo, eu tenho desse lado aqui, né? Fiel, plural e acolhedor. E desse lado aqui eu tenho culto, casa e missão. O mais óbvio é fiel, culto, ou seja, fiel, relação com Deus, plural, casa, é a nossa relação interna, e acolhedora é como a gente abraça os de fora, missão. Mas também, a fidelidade também se manifesta na relação com os de dentro, ou seja, casa, e na relação com os de fora, missão. O ser plural também se manifesta, se relaciona com o culto, ou seja, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a casa e nossa relação com a missão. E ser acolhedor também manifesta nessas três esferas. Né? Então, apesar de ter uma relação que é mais imediata, mais óbvia, ela também transpassa essas esferas de relacionamento, vamos dizer assim, para todas as demais. Então, fiel, plural e acolhedora são características que a gente almeja ter como igreja. Culto, casa e missão são as formas como a gente manifesta essas características como igreja. Existe, então, uma relação imediata mais óbvia e existe aquela que não está diretamente relacionada, que também vai acontecer. Então, eu digo, eu sonho com uma igreja fiel, plural e acolhedora, sonho com uma igreja presente. A palavra presente tem alguns sentidos e foi interessante, quando eu falei pela primeira vez de igreja presente com amigos, eles ficaram pensando, falaram, puxa, presente? Presente tem vários sentidos para você falar igreja presente. O primeiro sentido de igreja presente é presente no sentido de uma dádiva, um presente. Né? Alguma coisa que você, até com os filhos do Charles da Poliana, né? Chamavam a gente de igreja dos presentes, né? Chamaram a gente de igreja dos presentes no momento que receberam o presente. E tem esse sentido, né? Tem esse sentido de presente no sentido de dádiva. João 3,16 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a dádiva de Deus, é o presente de Deus para o mundo. Deus amou o mundo e deu esse presente para que a gente tenha vida eterna. Nós, como igreja, somos abençoados com esse presente, Jesus, e somos abençoadores, ou seja, a gente está aqui também para entregar, para espalhar esse presente. Uma vez que a gente é propagador da boa notícia que Deus amou o mundo. Então, Deus amou e deu. E nós também oferecemos Jesus como esse presente para o mundo. Esse é um sentido de ser uma igreja presente. Outro sentido de ser presente é o sentido da presença. Né? Presente tem o sentido de presença também. Quando você está em um lugar e chamam o seu nome e você diz presente, né? João 3,17
vai dizer assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A forma como Deus entregou esse presente ao mundo foi através da presença. Foi quando Jesus nasceu como um ser humano comum. Ele se manifestou entre nós, caminhou entre nós. O primeiro capítulo do Evangelho de João vai falar exatamente sobre isso, né? O Verbo se encarnou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do Filho único do Pai. Jesus nasceu e, mais do que isso, escolheu nascer de um casal simples, dentro de uma cocheira, de um estábulo de animais. Provavelmente o cheiro e a higiene não eram dos melhores, né? Naquela noite que Jesus nasceu. No meio da palha, das fezes de vaca, de ovelha, de cabrito, estava ali a glória de Deus. Acabei de falar aqui de João 1:1, vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito do Pai. Glória, não sei se você sabe, significa presença. Quando a gente diz a glória de Deus está aqui, significa a presença de Deus está aqui. Glória é presença, é a manifestação de Deus. Jesus manifestou aqui a glória, a presença de Deus, ainda que pouca gente pudesse ver. Isaías vai escrever profetizando acerca de Jesus que não se via nele beleza ou formosura. Ou seja, Jesus não tinha nenhum grande diferencial estético que o colocasse como a glória de Deus. Mas ele era a glória de Deus. Aquele bebezinho num coxo de animais, era a glória de Deus. Aquele homem pendurado numa cruz, sangrando até morrer, era a glória de Deus. Jesus manifestou a glória. E esse sentido da palavra também compreende o nosso propósito como igreja. Nós precisamos ser a presença de Deus onde nós estamos. Nós, como igreja, temos o propósito de manifestar a glória, de manifestar a presença de Deus. Aliás, nos próximos sábados aí a gente vai estudar a oração de São Francisco, que fala exatamente sobre isso, né? Onde houver, que eu seja. Né? Onde houver dor, que eu seja a cura. Né? Onde houver tristeza, que eu leve amor. Esse desafio da igreja é de ser a presença fiel de Deus onde nós estivermos. E é sobre isso que é esse sentido de presente no sentido de presença. Então, recapitulando, primeiro a gente tem um sentido de dádiva, depois a gente tem um sentido de presença, no sentido de glória de Deus. E existe um terceiro sentido de presente também, que é o sentido da temporalidade, do tempo presente. Continuando o texto de João 3:18, vai dizer: não há condenação alguma para aquele que crê, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus. Jesus é Deus invadindo a história. Não somente 2000 anos atrás, quando ele se encarnou, como a gente disse aqui, numa manjedoura dentro de uma estrebaria, mas hoje, aqui em Indaiatuba, em Belém, em Olinda, em Corumbaíba e em cada lugar do universo que existia alguém que creu nele. Ali, Jesus se manifesta dentro do tempo, no tempo presente, na temporalidade. Em Jesus, Deus invade o tempo presente e quem crê nele hoje. Quem crer nele hoje manifesta a sua salvação. Hoje. Por outro lado, quem não crê vive no passado. Não se atualiza para o tempo presente, para a nova aliança. Como bem escreveu Philip Yancey, a graça de Deus é assustadora, aterrorizante. A maioria das pessoas evita dar esse passo na direção da graça, porque a graça parece boa demais. Preferem tentar merecer Deus, certo? Tem a ver com recusar o presente de Deus.
Nós recusamos o presente gracioso de Deus, no sentido de dádiva, porque queremos merecer esse presente, o legalismo. Eles querem alcançar Deus apresentando-se diante de Deus. Mas, na verdade, foi Deus quem se fez presente a nós. E a gente tenta cultuar um Deus do passado, com obras mortas. Um Deus que já não fala mais, um Deus que já não se manifesta mais de um modo atual. Desse modo, a gente deixa de receber o presente de Deus, a dádiva, a gente deixa de receber a presença de Deus, a glória, e a gente ignora o Deus presente, Jesus Cristo. Então a gente abre mão de um Deus presente e vive de um Deus na história passada. Deus dos nossos pais, o Deus da lei de Moisés, o Deus da observância de todos os ritos. É contra isso que nós queremos ser uma igreja presente. Uma igreja fiel, plural e acolhedora. Uma igreja que é dadivosa, uma igreja que está presente e uma igreja que se faz presente no tempo presente. Indo para a conclusão, esse parágrafo fala sobre estarmos juntos, sonhar juntos. Efésios 4, de 13 a 16, Paulo vai escrever: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento de Deus produzem. Veja bem, até que todos alcancemos a unidade da fé. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como criança e nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse texto várias vezes é entendido como se cada um de nós nos tornássemos imagem de Cristo individualmente. Mas numa análise mais profunda, a gente vai entender até que todos alcancemos o quê? A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Essa unidade nos faz uma só igreja, um só corpo. O corpo, como o próprio o texto diz, está todo encaixado, cada parte em seu lugar. E então, juntos, nós nos tornamos a estatura de Cristo, formando um só corpo, a estatura de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. A única forma da gente colocar tudo isso em prática que a gente viu aqui, ser fiel, plural e acolhedor, ser uma dádiva para o mundo, estar presente e fazer parte do tempo presente, a única forma da gente cumprir isso é se a gente viver em unidade, é se a gente sonhar junto, se a gente sonhar junto com uma utopia de uma igreja sem mancha, sem ruga. Se a gente sonhar junto com um mundo sem medo, sem corrupção, sem lágrima. Quando a gente conhece algum estrangeiro, não sei se você já teve essa oportunidade, já tive algumas na minha vida, logo a gente percebe que aquela pessoa é estrangeira, mesmo que ela fale muito bem o português, porque ela gosta de colocar algumas palavras da língua natal dela. No meio da fala que ela está fazendo, no meio do que ela está falando, você encontra uma palavra ali que é diferente, é de outro lugar. E a pessoa não faz isso porque ela esqueceu.
Ela faz isso para manifestar a sua individualidade e a sua cultura. Ainda que a pessoa use roupas parecidas com a gente, ela coloca algo que lembra o lugar de onde ela veio. Um chapéu diferente, um broche com a bandeira do país dela, uma roupa diferente que ela vai usar uma vez ou outra. Ela gosta de cantar as músicas do país dela, de origem. Ela gosta de lembrar dos alimentos. Então, mesmo que ela coma uma feijoada, ela vai falar, mas lá no meu país tem uma comida parecida com essa, mas é melhor. É tal. E ela vai falar, né? Ela vai falar, o pão daqui é bom, mas o pão lá da minha terra é diferente. Ela sempre vai querer trazer para o lugar onde ela está a cultura de onde ela veio. Nós somos cidadãos dos céus. E a gente precisa trazer para esse país, para esse estado, para essa cidade, para esse bairro onde nós vivemos, o máximo possível da cultura, da vida, dos costumes da nossa pátria celestial. Ou como dizia Robson Cavalcante, a gente sempre gosta de lembrar, a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Isso é o que nos faz igreja presente. Esse sonhar junto e esse manifestar junto a maior porção possível. Ainda que a gente possa ter diversas críticas, ainda que você possa dizer, nós não somos tudo isso que nós queremos ser, é verdade. Mas a gente está aqui para manifestar a maior porção possível, a maior densidade possível disso que nós queremos ser. E nós não vamos desistir disso quando percebemos que não estamos sendo. Pelo contrário, a gente vai se corrigir e buscar ser cada vez mais fiel, plural e acolhedora. Uma igreja presente. É isso que eu queria compartilhar hoje. E eu gostaria de abrir para a gente comentar, né? Fazem 2 anos que esse manifesto presente foi escrito e algumas pessoas que participaram dessa redação fazem parte aqui conosco, outras que participaram dessa redação não fazem mais parte aqui conosco, já partiram. Então, como diz o próprio manifesto, a gente tem liberdade para chegar e para partir, né? Tem gente aqui que não participou dessa redação, então nós faz parte, inclusive, do nosso DNA essa liberdade para quem quer chegar e quem quer partir. Então, por isso, nós não discriminamos, nós não, de forma alguma, né, vamos detonar a pessoa que foi embora, muito pelo contrário, nos abençoou muito e espero que esteja abençoando em outro lugar onde ela estiver, né? Então, à luz disso e à luz de todos esses encontros que nós fizemos, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham desse documento. O que é que vocês acham desse texto, se existem pontos que chamam mais atenção, menos, se existe algo a ser acrescentado, se existe algo a ser corrigido. Será que a gente está levando esse documento a sério? A gente está de verdade buscando aplicar isso na nossa vivência como igreja? E eu queria ouvi-los e comentar sobre isso. Pode falar sobre esse último texto ou sobre os parágrafos anteriores, fica à vontade. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal
E clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.